Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, sejam todos muito bem-vindos. Oh, meu Deus do céu. Resultado, né? O adversário definido do Fluminense da Libertadores para as oitavas de final. Meu Deus, o mundo é muito louco, meu filho. O futebol é isso aí, né? O futebol é isso aí. Te explico tudo direitinho antes, por favor. Não se esqueça de... Canta comigo aí. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, então clique no gostei. E vamos lá, meus queridos. Sorteio rolou. Gente, juro pra tu, eu tô até meio... Eu tava dando exercício agora com a minha família. Minha barba tá daquele jeito, mas me perdoa, tá? Porque eu corri pra cá, porque a gente precisa falar sobre isso. Está definido, tá? Mas fica aqui comigo que não é só o adversário que importa, tá? Tem o caminho do Fluminense. O caminho do Fluminense está muito bom, senhoras e senhores. Mas vamos lá. Está definido. Fluminense... É até bem engraçado falar isso aqui. E eu não tô comemorando não, tá, gente? É literalmente eu tô achando engraçado porque eu cravei isso aqui. Eu cravei, botei lá no Twitter. Botei lá no Twitter e tem a prova aqui. Olha só. Como é que é? Dia 28 de maio, né? Ontem eu postei Fluminense e Rivadavia com certeza, né? E hoje a gente tem a resposta. Fluminense enfrentará o Rivadavia. Cara, o futebol, né, cara? O futebol é incrível. O próprio Fluminense já divulgou aqui, tá, pessoal? Então, oitavas de final, Fluminense e Rivadavia. E por que eu comecei esse vídeo rindo? Porque se você não sabe, talvez você não seja tricolor, tá aqui só pra acompanhar, o Fluminense só se classificou porque o Rivadavia ganhou fora de casa contra o Bolívar, tá? Se o Rivadavia não tivesse vencido o jogo, né? Vamos supor, o Rivadavia perdeu. O Rivadavia já estava classificado. Eles classificariam e o Bolívar classificaria, né? Só que o Rivadavia, repito o que eu falei aqui no vídeo, quando a gente comemorou a classificação, foi sujeito homem. Foi time de caráter. Foi enfrentar o Bolívar com o melhor que tinha e venceu. E isso classificou o Fluminense. E agora, hoje, o resultado é que vão se enfrentar, né? É claro que, pô, isso aqui é muito especulativo, né? Porque não necessariamente quer dizer que se o Rivadavia tivesse perdido para o Bolívar, eles enfrentariam o Bolívar. Não, nada a ver, né? Isso não existe. Porém, é bem verdade. Se não fosse o Rivadavia, o Fluminense não estaria classificado. Essa é a verdade. Se não fosse o Rivadavia, não estaríamos classificados. Então é isso, meus amigos. Fluminense e Rivadavia, muito obrigado, Rivadavia, né, pela ajuda que vocês deram pra gente na fase de grupos. Mas agora, meu amigo, é ir pra cima. Agora é ir pra cima e conquistar essa vaga aí. É um adversário fácil? Claro que não. Eu não acredito que vocês vão vir com essa de novo. Ah, pô, Rivadavia? Gente, o Rivadavia ficou em primeiro lugar no nosso grupo, né? O Fluminense tem um empate, né, fora de casa, e uma derrota em pleno Maracanã para o Rivadavia. Então eu espero de verdade, de todos aqueles que estão dentro do Fluminense, aqueles que comandam o nosso futebol, não dá para vacilar aqui. Não dá para vacilar aqui. Precisamos com toda a seriedade e força para poder enfrentar o Rivadavia aqui. É claro que, como oitavas de final, todo mundo pode pegar todo mundo. Rivadavia é perto, né? Não tem altitude, é melhor, né? Dá para disputar melhor. E querendo ou não, o Fluminense tem total condições de vencer o Rivadavia. Ficou muito claro quando nós se enfrentamos. Ficou muito claro. O Fluminense tem plenas condições. Só que o próximo jogo deles dois vão ser, como eu sempre falo, um contexto totalmente diferente, que aqui, nessa data aqui, dia 29 de maio, não dá pra gente cravar. Eu acredito na classificação do Fluminense. Falo isso com muita tranquilidade. Eu acredito na classificação do Fluminense desde que o Fluminense resolva a questão da zaga. Resolva essa questão aí. Porque com essa zaga que nós estamos jogando, qualquer time fica impossível de vencer. Porque é muito difícil essa zaga do Flu, é muito problemática e é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Então, se caso o Fluminense resolva essa situação nessa janela do meio do ano, você tem Martinelli voltando, você tem Hulk chegando. Então, assim, é um outro Fluminense. Então não dá pra gente cravar aqui. Pode acontecer do Fluminense chegar em agosto
gigante. É muito mais forte do que foi o Fluminense que sofreu para classificar na fase de grupos. Essa é a verdade. Então, assim, é claro que a ajuda do Rivadavia pode ser um tiro na culatra, né? Um tiro que sai na culatra, não, que sai na culatra, nem isso, diretor. Eu sempre me confundo com esses termos que a galera usa. Então é isso. Fluminense e Rivadavia é seriedade, é jogar sério. É claro que teremos um Fluminense totalmente diferente. E outra, tá? Vídeo de tarde, informação exclusiva. Informação importante, informação sobre mercado de Fluminense, tá? Então o que eu quero dizer para vocês é: acompanhe o vídeo da tarde, hein? Deve ser ali por volta das 6, 6h30. Bota o sininho aí, se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque teremos uma notícia importante. Já tô te adiantando, a notícia é importante. Quando eu falo aqui, não é bait. Vem pro vídeo da tarde que você vai ter uma apuração exclusiva, a apuração nossa aqui, nosso querido repórter Thiago Manolo. Mas voltando a falar de Rivadavia, e aí? Né? Bom, já tem data, né? O nosso querido Marcelo Neves coloca aqui. A ida é na semana do dia 11 de agosto, tá bom? E a volta é no dia 20 de agosto, na semana do dia 20. O porquê disso aqui? Como o Fluminense foi o pior, né? A gente foi o que se classificou para os oitavos, nós fomos os piores. Então a gente vai decidir fora de casa até o fim, tá? Na final não, que na final é um estádio, né, neutro e tudo mais. Mas assim, Fluminense, como foi o pior que se classificou, a gente não vai decidir em casa nunca. Então, o primeiro jogo no Maracanã contra o Rivadavia, na semana do dia 11. E a volta será lá na Malvinas, diretor? Malvinas, Argentina. Meu Deus, Maldivas, do nada. Malvinas, tá bom, gente? Então é isso. E quem ganhar, ganha ali 9 milhões de reais, tá bom? Então é isso, vamos pra cima, vai dar Fluminense se Deus quiser. Só que aí não é só isso, né? Nesse sorteio foi definido o caminho, né? Que é o chaveamento, né? Ou El Caminho a la final, né? Que é esse daqui. E, meus amigos, olha isso daqui. Eu vou ficar aqui pelo meio, né? Pra gente trocar uma ideia. Aqui tem todos os confrontos, que é legal da gente ver, né? A gente tem Estudiantes e Universidade Católica. Esse aqui é o outro lado da chave, não é a chave do Fluminense, né? O Fluminense está do outro lado. Aí tem Rosário Central e Corinthians, o time de Maria no Brasil, hein, senhoras e senhores? Alô, meu cunhado Rafael. Vocês enfrentarão o Di Maria, hein? Caraca, ótimo momento para ir no Itaquera ver o Di Maria, de magia, jogar, maneiro. A gente tem Rosário Central e Corinthians. Meus amigos, Cruzeiro e Flamengo. Olha o que saiu, né? Vai ser um jogão, com certeza. Vai ser um ótimo jogo, um excelente jogo, né? A gente tem aqui Deportivo Tolima, né? E também o Independente Del Valle. Aí vamos pro lado do Fluminense, eu já te explico o chaveamento, tá? Aí a gente tem os confrontos. Mirassol já pegou a LDU, né? Aquela situação que a gente sabe. Palmeiras, sempre o Palmeiras. Palmeiras, hein? É sempre o Palmeiras que pega o mais tranquilo. Palmeiras pegou o Cerro Porteño. Pô, rapaz, o Palmeiras não classificar aqui vai ter que fazer uma força danada, tá? Aí tem aqui o Platense e o Coquinho Bonito e Fluminense e Rivadavia, que é o futebol sendo futebol, né? Rapaz, o Rivadavia. Obrigado, Rivadavia, mas agora é ir pra cima. Sobre os caminhos, tá? Fluminense tem um caminho até a semifinal aqui bem tranquilo. Desculpa falar isso aqui. Por quê? Caso o Fluminense classifique, é claro que nada é tranquilo pro Fluminense, eu sei que tu vai comentar isso aí. Thiago, mas não é nada tranquilo com o Freire. Concordo plenamente com você. Mas eu tô falando, comparado aos outros times aqui, a gente pode concordar que o Fluminense tá no caminho mais de boa. Porque olha só, se o Fluminense... Vamos pro caminho. Fluminense classificou, ganhamos do Rivadavia, obrigado Rivadavia, valeu, é isso aí. Vamos para as quartas. Nas quartas, o Fluminense vai enfrentar ou Platense ou Coquimbo Bonito. Nas quartas. Bem acessível, né? É claro, pô, pode chegar outros reforços aí. Vem pro vídeo da de tarde, que tem um negocinho aqui que se chegar, acabou. Mas tem um negocinho aqui, na de tarde que a gente vai comentar. Mas assim, Coquimbo Bonito. Aí o Fluminense tem a chance de uma semifinal de pegar um desses quatro aqui, né? Ou o Mirassol, ou a LDU, ou o Palmeiras, ou o Cerro Porteño. Muito provavelmente será o Palmeiras.
Aí a gente tá falando de se acontecer o que é pra acontecer, tá? Fluminense chegando a semi e o Palmeiras lá, o que é pra acontecer lá é o Palmeiras vencer do Cerro Porteño, né? Pegar nas quartas aqui Mirassol, o LDU e vencer também e passar. Só que tem um segredinho aqui. Eu acho que a LDU pode dar aquela LDU usada de sempre, né? Que ninguém vê nada quando vê, altitude, toma, sabe? Então, assim, eu fico muito entre Palmeiras ou LDU numa possível semifinal. Aí, semifinal, meu amigo, aí aqui é pega pra capar. Aqui não tem o que fazer, entendeu? Você pode pegar um Palmeiras e vencendo final. Então, assim, o caminho do Fluminense é o melhor caminho. Pelo menos até a semi. Na semi não tem muito o que fazer. Mas oitava, Rivadavia, é difícil? É, acessível, ok. Quartas, bem acessível. Semifinal, aí é a semifinal. Igual desse lado aqui, né? Flamengo classificando o Corinthians, o Cruzeiro, vai pegar um Tolima ou um Independente Del Valle. É mais difícil. Eu tô falando, é que eu tô com a imagem em cima, pessoal, perdão. Mas assim, aqui desse lado é mais difícil, né? Porque querendo ou não, Independente Del Valle, meu amigo, são terríveis. Aí você tem aqui Corinthians, Rosário Central. Estudiantes classifica aqui, é chato pra caramba. Então, querendo ou não, o caminho do Fluminense, na minha humildíssima opinião, é um caminho acessível até a semifinal. E aqui o Fluminense tem a chave do negócio, a chave do sucesso. Com essa possibilidade desse sorteio que ficou legal, com todo respeito aos adversários, porque com Freitas, Inácio, James, não existe, né? O Fluminense tem problemas a serem tratados, mas o que eu tô falando, já tô pensando num Fluminense diferente. No Fluminense reforçado no meio do ano, num Fluminense com Hulk, num Fluminense com Martinelli, num Fluminense com Lúcio Acosta voando. Eu tô pensando nisso, porque peça tem, tá? Dá pra ir, tá? Dá pra ir, chegar devagarinho, comendo pelas beiradas, quando vê o Fluminense tá ali, tá? Ninguém tá vendo. Quando vê o Fluminense chegou. Então sim, meus amigos. Achei o sorteio decente. Achei um bom sorteio, mas fica aquela questão, né? Fica aquela questão. Se eu sou Fluminense agora. Existe essa parada do all-in. É errado o all-in. A gente não pode fazer contas, né? Que podem prejudicar o Fluminense. Perfeito, irmão. Só que o que se desenhou essa Libertadores aqui, o Fluminense só não aproveita se não quiser. Porque ficou ótimo esse caminho, especialmente o caminho do Fluminense, para uma possível semifinal e final da Libertadores e título, né? O que tu acha? Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de deixar aquele like, e espero você no videozão de tarde que tem notícia. Vem, beijo, forte abraço, só noção de colores, tamo junto.